Oi, bom dia. Tudo bom com vocês? Bom, tá faltando bastante gente. Eu não sei se eles estão com dificuldade para entrar, para achar o link. Eu acabei de colocar, já estava no calendário, né, do Canvas, e eu acabei de mandar um aviso também para a turma. Vocês têm ideia do resto do pessoal? Se eles costumam entrar mais tarde ou se eles podem estar tendo dificuldade? Então, professor, eu achei meio esquisito, não costuma acontecer isso não. Não, né? É. Então, eu coloquei um aviso lá, né? Acabei de postar no Canvas lá no grupo. Tem algum outro lugar onde você acha que eu poderia avisá-los? Então, eu vou mandar o link aqui lá no grupo que a gente tem no WhatsApp. Ah, por favor. Valeu. Copiei o link aí também, caso fique mais fácil. Eu acho que já já o pessoal deve estar entrando. Valeu, obrigado, Davi. Foi nada. O que será que está acontecendo? Então, professor, tem
Ó, aqui no grupo, Aham. só por curiosidade, tem duas turmas, né? Sim. Então, aqui tem um cara aqui no grupo que ele tá falando que pegou o link que foi postado, só que deu na aula da Ângela. Ah, tem um link que eu postei na semana passada, porque na semana passada a aula ia ser conjunta, porque a turma não estava dividida ainda. E daí eu postei na véspera porque estava bem na época da divisão da turma, mas hoje eu postei com o link, com esse link desta reunião agora. Deixa eu ver. Ah, então essa é para ser a primeira aula da turma com você? É, Ah, tá, entendi. Então acho que o pessoal aqui não se ligou ainda disso, mas eu vou falar para eles que o senhor tá pedindo para entrar. por favor. Oi, João Vitor, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Joia. Você sabe se o resto do pessoal tá lá na aula da Ângela ou tá procurando alguma coisa assim? Então, eu não sei dizer, professor, mas acho que como tá meio dividida essa aula de quarto, acho que eles estão procurando mesmo ou na da Ângela. Aham, entendi. Que na quarta-feira passada foi a aula dela, né? É, porque a turma não estava dividida. Então. As aulas de laboratório de vocês são assim, as aulas teóricas são sempre juntas e as de laboratório dependendo do tamanho da turma. E a Ah, turma estava grande, mas daí teve alguns ingressos de meio de ano e a turma extrapolou o limite. Então dividiram a turma. Daí isso sempre vai acontecer com as turmas de laboratório no começo do semestre. E a divisão aconteceu bem no meio da semana passada. E daí por isso que como a gente estava em dúvida se ia dividir ou não, aí a gente tinha combinado de da Ângela dar a primeira aula e daí se dividisse, a gente, enfim, faria a divisão a partir dessa segunda semana de agora. tá. Ok.
Acho que, bom, enfim. Vou avisar a Ângela também, daí qualquer coisa ela direciona para cá. Beleza. Valeu. Obrigado. Imagina. Professor, eu acho que tem um pessoal que entrou na aula da Ângela, por engano. Eu vou avisar a Ângela É também. que eu não sei também como é que tá funcionando no Canvas, se dá, por exemplo, para quem é da aula do professor agora, do Gilberto, se consegue acessar a da Ângela, que lá pelo Canvas o link tava já me jogando direto para essa aula aqui. Então, Da deveria Ângela ser eu nem assim. vi. Agora, como eles participaram na semana passada, talvez entrem como convidado, alguma coisa assim. Talvez o Canvas permita, quem já entrou. Eu vou mandar uma mensagem para a Ângela. Obrigado aí. Imagina. Bom dia. Avisei a professora Ângela. Acho que agora mais gente está entrando aqui também. Esperar mais um pouquinho. Acho que deve ter mais gente. Oi, professor. Eu entrei agora porque eu estava na outra. Legal. A Ângela já pegou a mensagem e já falou para vocês? Ou como é que você sacou que devia ter vindo para cá? Eu também estava lá, eu entrei pelo Canvas. Então, o Teams apareceu. está mandando para lá para dela. Então. Aí, Onde? O que tá mandando para lá? aqui na equipe do Teams, está indo lá para a aula dela. Na hora que você entra no Teams nas equipes. Sério? Pô, porque eu coloquei no Canvas, estranho, né? Eu coloquei no calendário não, no calendário. No calendário do Teams. Que estranho. Porque no calendário do Canvas, e eles são integrados, né? São produtos Microsoft. Era para ter atualizado.
E eu coloquei uma mensagem no Canvas também. Bom, acho que agora o pessoal tá achando. Oi, bom dia, bem-vindos. Deixa eu ver, a turma tem 21. Então, 9, 10, 11, 12. Tá, espera mais um pouquinho só. Oi, professor. Eu tava na outra aula. Imaginei Confundi mesmo. aí, o Teams causou uma confusão aí. Imaginei. Não, mas Mas tranquilo. legal, primeira vez, enfim. Certo. E ainda teve a coisa da divisão das turmas, né, da semana passada, normal. Teve sim. Tranquilo. Mas vai ser só hoje, daí, enfim. Mais uns 5 minutinhos, eu acho que vai estar. O pessoal vai estar aqui. Já avisei a Ângela também para redirecionar quem tivesse lá. Ela tá fazendo isso lá. Ah, valeu. Aproveitar e tava seguindo com a Ângela, né? Falando com a Ângela, daqui a pouco me apresento, enfim, só para bater esse papo informal antes. Aí daqui a pouco a gente faz um pouquinho mais formalmente, assim, tipo, daqui uns 5 minutos. Daí o resto do pessoal termina de entrar, a gente já tá com uns 2/3 pelo menos aqui. Para saber, a Ângela tinha passado na semana passada, na aula de laboratório e na teórica, uns exercícios. Então, os exercícios têm a ver. Tinha duas partes. Uma parte eu sei que vocês fizeram, com uns 4 exercícios, mais ou menos, e depois uma outra parte com mais uns 4. Que começava assim: construir um programa que faz a leitura de um inteiro qualquer e imprime se ele é múltiplo de 5 ou não. Depois tinha uma outra para ler duas notas, N1 e N2, e os pesos das notas, P1 e P2. Daí era para calcular a média e imprimir se o aluno estava aprovado ou reprovado. Vocês chegaram a fazer esses exercícios ou ainda não? Porque, pelo que me consta, não precisava fazer esses exercícios, mas só para ter certeza. Eu não cheguei a fazer porque ela disse que era só para quem tinha faltado na aula. Legal. Para contar legal. como presença. Sim, é isso mesmo. E daí foi o que ela me passou para fazer hoje, sim. Então, legal. Isso. Joia. Obrigado. Então, Carlos, vamos falar sobre isso. Vamos começar, então? Vamos ver se são 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 presentes. Bom, tá bom. Então, me apresentando, meu nome é Gilberto Nakamichi. Quase todo mundo me conhece por Nakamichi. E eu normalmente dou estrutura de dados, que é a continuação dessa disciplina que vocês estão fazendo. Que é chamada de Algoritmos e Linguagem de Programação, ou ALP. De vez em quando, talvez eu chame de APC, tá? Porque é o nome antigo da disciplina. Mas ALP, Algoritmos e Linguagem de Programação. E, inclusive, esse semestre a gente que vai ver. O professor Ivan e a professora Ângela já devem ter conversado com vocês que essas duas disciplinas, uma é continuação da outra, e elas vão ser dadas de forma compacta, concentrada. Então, primeiro as aulas de ALP com a professora Ângela, e a partir da última semana de setembro, na verdade seria 20 de setembro, né? Embora tenha uma aula na sexta-feira, de 1 hora a aula só. Mas a gente vai ter um evento, então logo após esse evento, na semana do dia 20 de setembro, a gente começa as aulas de estruturas de dados.
E daí as aulas de estruturas de dados vão ser nos mesmos dias e horários das aulas que vocês estão tendo de ALP, que são segunda e quinta, no segundo horário, após o intervalo. Beleza? Então, nessa primeira metade do semestre, eu estou um pouco como auxiliar da professora Ângela, então ela que está dando a parte teórica e eu vou ajudando na prática, ela vai me passando os exercícios, eu vou conduzindo, e depois na segunda parte do curso a gente meio que inverte, tá bom? E, enfim. Antes da gente ir para os exercícios, eu tinha colocado, então, nossa comunicação de material vai ser sempre através do Canvas, beleza? E as aulas online a partir do Teams, que é como a PUC normalmente costuma recomendar, que o Canvas é uma plataforma melhor para as aulas e o Teams é uma plataforma melhor para esses encontros online aqui. Vou passar rapidamente, eu sei que vocês já fizeram isso na semana passada, então é bem rápido e daí a gente já vai para os exercícios. Aqui algumas coisas sobre que já estavam na semana passada, tá? Lá no Canvas, na opção arquivos. Embora tivesse com o nome de ALP e eu renomeei de APC e eu renomeei para ALP. Então fala um pouquinho dos principais usos de algumas linguagens de programação. Fala também sobre eficiência, tanto no consumo de energia, de memória e de tempo de processamento. E daí a gente vê algumas diferenças de linguagem de programação e dos usos. Por exemplo, eu sei que vários de vocês fizeram no primeiro semestre Python, e daí Python é super legal, uma linguagem muito mais alto nível, com um monte de coisas prontas, mas por outro lado, por exemplo, se a gente vê aqui nessa tabela do meio em tempo de execução, C está com uma linguagem, dentre essas aqui, a mais eficiente. Então, a velocidade básica dela está dada como 1. Então, das outras são proporcionais, né, em função dela. Por exemplo, Python, em média, demoraria quase 72 vezes mais para ser executado. Lógico que quando a gente estiver falando de microsegundos ou milissegundos, talvez isso faça pouca diferença. Né? Você começa a executar e ele já execute, não faça muita diferença. Mas quando a gente estiver com aplicações mais complexas, maiores, isso provavelmente vai fazer bastante diferença. Então, e daí um pouco o uso das linguagens. Por exemplo, C e as linguagens derivadas de C normalmente são usadas mais para aplicações que exigem alto desempenho. Né? Python, por exemplo, é muito usado, por exemplo, para aprendizagem de máquinas, inteligência artificial, né? Enfim, e assim por diante. Então, aqui tem um quadrozinho e um outro quadro com energia elétrica gasta. Isso aqui são uma pesquisa empírica, ou seja, experimental, né? Fizeram vários programas, várias instalações, vários testes e fizeram uma média. Então, é um teste empírico aqui. No tempo, né, quanto se demora em relação a C, que é mais rápida, aqui também C, que gasta menos energia elétrica, e aqui ao uso de memória. Aqui Pascal é a 1. Pascal é uma linguagem um pouquinho anterior a C, mais ou menos a predecessora de C. Legal? E ela é a linguagem que, dentre essas aqui, gasta menos memória. C está logo na sequência, né? Gasta 17% em média mais memória que Pascal, e as outras linguagens estão aqui. Então, o que é importante é mais ou menos uma coisa que a minha professora de primeiro semestre de graduação, né, na época que eu estava como vocês, falava, que
não é importante a gente aprender todas as linguagens, mesmo porque daqui a 5 anos, por exemplo, quando vocês estiverem no mercado, muitas das linguagens vão ser outras, mas é importante a gente ver uma linguagem de cada tipo, que a gente vai chamar de paradigma. Uma linguagem de cada paradigma, uma linguagem de cada modelo, de cada forma de pensamento. Legal? Como, por exemplo, vocês viram uma linguagem bem mais alto nível, orientada a objetos, com as características de objetos, né? Herança, polimorfismo, etc. E a gente vai ver C ou C++. C++ também é orientado a objetos. E C já não, é uma linguagem estruturada. E daí é legal a gente ver essas diferenças de estruturação do pensamento, né? Como é que a gente vai programar, e a gente aprender a programar em uma linguagem de cada tipo. Como a gente falou, uma linguagem de cada paradigma. Nesse semestre aqui, vocês vão ver as duas disciplinas, tanto essa ALP quanto a posterior, que é a estrutura de dados 1, em C. Uma outra coisa é que as estruturas básicas são as mesmas para qualquer tipo de linguagem. Tem um teorema na computação que fala assim, que qualquer problema computacionalmente solucionável pode ser reduzido a 3 construções básicas, que são sequência, seleção e repetição. Ou seja, você colocar os comandos, né, ou os métodos em sequência, um após o outro, e daí a execução vai ser uma após a outra, nessa mesma ordem, que a gente tenha comando de seleção ou condição, do tipo if, para eu selecionar um ramo do código ou outro ramo do código, né? Tipo, daí dependendo de alguma condição, usualmente uma condição booleana, né? Uma condição cujo resultado pode ser verdadeiro ou falso, do tipo if x maior que 5, né? Daí você pega o valor de 5, testa, e essa condição, que é booleana, pode dar verdadeiro ou falso. Exemplo, se x valer 3, 3 é menor que 5, verdadeiro. Se x valer 10, 10 menor que 5, não, falso. Então, ter pelo menos um comando de seleção, né, ou condição, do tipo if, switch case, coisas assim, e pelo menos um comando de repetição, um comando de loop, que é, por exemplo, while, do while, for, e assim por diante. Então, essas 3 construções são as construções básicas, e daí as várias linguagens de programação vão proporcionar elas para a gente. C, a gente tem, é uma das principais linguagens que a gente tem, ela é do começo da década de 1970, é a linguagem, assim, talvez mais longeva, que se usa assim, em larga escala, por causa das características de altíssimo desempenho dela, né? E a gente tem vários compiladores C. Então, o que é um compilador mesmo, ou um interpretador? É um programa que vai traduzir. Ele vai traduzir da linguagem de alto nível, C, Java, Python, para uma linguagem mais próxima à linguagem do computador, uma linguagem de máquina, né? Para uma máquina virtual, às vezes a gente vai chamar de assembly, beleza? Então, muita gente confunde, assembler é o montador, então a linguagem é assembly, enfim. Mas, enfim, a gente vai esclarecendo isso com o tempo. Então, nós, seres humanos, né, pessoas, temos um raciocínio super abstrato, que a gente poderia chamar de alto nível. Isso em relação às máquinas, que que são super básicas, que fazem comandos super básicos, do tipo AND, e, ou, não, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, o compilador ou interpretador é o programa que vai fazer essa tradução dessa forma da gente pensar, mais próxima da gente pensar, representada pelas linguagens de programação, para essa linguagem mais baixo nível que o computador vai entender. No caso de C, normalmente a gente usa compiladores. Em Python, o mais usual é a gente usar interpretadores. Qual que é a diferença? Bom, vocês sabem que em Python, ou qualquer interpretador, pega
cada comando que você coloca no seu programa, interpreta e executa. Então, ele pega o primeiro comando, interpreta e executa, pega o segundo, e assim por diante. Legal? Os compiladores, eles já pegam todo o programa, já geram o código para executá-lo, mas não executam. Legal? Por quê? Porque depois disso aí, dessa tradução, eles vão fazer um outro processo chamado de otimização de código, para deixar o código mais rápido. E vão salvar esse código executável. Eles podem salvar em memória, ou depois vocês podem salvar num programa executável também. E aí, uma outra diferença. Nos interpretadores, toda vez que você for executar, você precisa reinterpretar, né? Pegar linha a linha, ver o que cada linha significa, o que cada comando significa, e interpretar, ou seja, ver o que ele significa e executar. No caso dos compiladores, uma vez compilado o programa, obviamente, se ele não for alterado, eu posso executar muitas vezes sem passar por todo esse processo de tradução. Então, nas próximas vezes que eu for executar um programa, vai ser muito mais rápido, porque eu já tenho o código executável compilado e otimizado. Bom, aqui tem alguns exemplos de compiladores C. A Ângela já passou para vocês, eu sei. Então, né, eu estou um pouco repetitivo aqui hoje, mas é a nossa primeira aula, enfim, faz parte, né? Eu coloquei alguns repositórios para o Dev, C++, que é um dos legais. O CodeBlocks também é muito usado, ele tem mais suporte, só que ele tem mais bugs. Então, por exemplo, para mexer com arquivos, que é uma coisa que a gente vai fazer, acho que não sei se nesse semestre, não, nessa disciplina, nessa primeira disciplina, mas ele tem alguns bugs. Então, enfim, para algumas pode ser, pode dar problema, né? Sabe o que é bug, né? É tipo erro, né? Erro depois da erro na execução. Tem o Replit, que é com o navegador. Então, se um dia você estiver num lugar onde você não instalou, né, você não estiver na sua casa, no seu equipamento, você não instalou, você quer programar, você está viajando, você pode usar só com o navegador. Legal? Então, daí você coloca lá na URL, né, você abre o navegador lá e coloca essa URL, www.replit, beleza? repl.it. E daí vai abrir uma plataforma lá, e daí você vai, e ele é um emulador para um monte de linguagens. Então é legal vocês conhecerem para poderem usar quando vocês não estiverem em casa, não estiverem com o seu equipamento e quiserem programar. Legal? Então vocês só precisam de um navegador. E quem usar macOS, uma plataforma bem legal é Xcode, que é uma que eu gosto, que usa o GNU-C, que é um dos grandes tipos de compiladores C, chamado de GCC, ou GNU-C. Legal? Os exemplos que eu vou dar, as figuras, né, vão estar no Dev, beleza? Vão usar do Dev, mas vocês podem usar o que vocês preferirem, tá? Vocês, por favor, me interrompam, fiquem à vontade, viu? Abre o microfone, coloque no chat, de boa. Bom, coloquei aqui um exemplo só para a gente ver duas possibilidades da gente de execução. Então, aqui, supondo que eu fui numa dessas URLs aqui, baixei o dev, e daí o ícone dele vai ser esse aqui da direita, e a cara dele vai ser essa. Legal? Tá cortado aqui do lado direito, né? Só para ficar um pouquinho mais legível. Bom, como é que vocês poderiam criar as aplicações de vocês? De duas formas. Ou criando projetos ou arquivos executáveis diretamente. Então, vou dar os dois exemplos aqui, tá? Primeiro, criando projetos. Então, por exemplo, você quer fazer pode ser um programa simples. Cada um dos exercícios você pode fazer das duas formas. Criar projetos ou arquivos executáveis, arquivos de programa.
Enfim, vou dar os dois exemplos, daí vocês decidem o que vocês preferem. Então, primeiro, criando projetos. Então, arquivo novo, escolho projeto. Daí vai aparecer essa janela aqui. O que a gente vai fazer nesse semestre é escolher uma aplicação de console, beleza? Aí daí você vai escolher console application. O que é console application? É uma que você vai poder digitar coisas, vai aparecer um console, uma shell, um terminal, né? Que é o que provavelmente vocês usam, a gente já vai ver a figurinha dele. Então, escolher console application e o nome do projeto aqui, beleza? Aí, quando você escolher projeto, ele vai abrir o projeto. Nesse exemplo aqui, eu chamei de projeto 1. Vai aparecer aqui do lado esquerdo o nome do projeto. E aqui um esqueletozinho de um programa. Então, já vai ter um include do IOStream, que é aquela biblioteca. Vocês lembram que as bibliotecas começam com include. Todos esses hashtags aqui, elas são instruções para o pré-processador. Então, antes do compilador começar a compilar o seu programa, o pré-processador, que como o nome já sugere, ele está antes do compilador, né? Ele vai ver quais bibliotecas você vai querer usar. Então, ele vai lá na pasta de bibliotecas e vai pegar a biblioteca chamada IOStream, que fala dos streamings de entrada e saída, I/O, né? Input, output, beleza? Aí ele vai pegar essa biblioteca aí, que é um arquivo, legal? É um arquivo de programa, a gente vai fazer bibliotecas também, no semestre que vem, mais provavelmente. Ele vai pegar essa biblioteca e vai pegar as funções lá e falar assim, olha, que funções tem? Tem as funções do tipo cin, cout, por exemplo, tá? Então, daí, toda vez que você for usar as funções da biblioteca aqui no programa, exemplo, cin, cout, ele já sabe o que tem que fazer. Então, as diretivas para o pré-processador começam com o hashtag aqui, e para incluir bibliotecas, include. A gente vai ver outras diretivas também para o pré-processador. Legal? Daí, ele vai... Aqui tem um comentário, né? Você lembra que os comentários começam com barra, ou são começados com barra asterisco e terminados com asterisco barra. Então, são as duas formas de comentário. Então, aqui está falando para você rodar esse programa usando um pauser no console ou adicionar um getC. getC é que pega um caractere, tipo um cin, ou system pause, ou um loop de entrada. Nada para a gente que vai usar console, aplicação de console, isso aqui não precisa para a maior parte dos compiladores, inclusive o dev, tá bom? Se a gente fosse desenvolver algum outro tipo de aplicação. E ele vai colocar aqui a função principal já. A função principal vai ser... o nome dela é main, né? Função principal. E ela não vai ter nada. Vai ter só um comando que faz ela voltar. Tipo assim, quem chamou foi o console, né? O seu terminal, e ele vai voltar para o terminal. Ou seja, não vai fazer nada. Então, ele vai abrir isso aqui. E daí a gente vai programar. Por exemplo, aqui eu fiz um programinha bem simples que eu coloquei o mais clássico, que é tipo fazer o programa dar sinal de vida. Em computação, é meio uma tradição todo mundo colocar esse hello world para o programinha dar um sinal de vida. Então é só isso que o programa vai fazer. Vocês veem que aqui na função principal, eu só coloquei esse cout, beleza? Cout, enfim, todo mundo conhece, né? Ele vai jogar para o streaming de saída, tipo para o monitor, essa string aqui, hello world, beleza? Uma outra coisa que tem aqui, não é comando para o pré-processador, porque não tem o hashtag antes. Eu coloquei uma outra diretiva para o compilador mesmo, falando que eu estou usando o namespace padrão, namespace standard.
beleza? O que é o namespace, ou espaço de nomes? São os nomes que a gente vai usar para as nossas funções, para os nossos, para as nossas variáveis e assim por diante. Por exemplo, eu podia usar um outro namespace que eu mudasse vários nomes, né? Mas eu vou usar o padrão, que é o que todo mundo usa, para um poder ler os programas dos outros, compartilhar, enfim, né? Então, por exemplo, nesse caso, o comando para saída é cout mesmo. De boa? Então, fiz o meu programa, vou executar, daí executar compilar e executar. Lembra que a gente precisa compilar sempre da primeira vez que a gente for executar, ou todas as vezes que a gente alterar o programa, a gente precisa compilar. Nesse caso aqui, eu vou compilar e já pedir para executar. As teclas de atalho estão aqui. Ó. Se eu quiser só compilar, só executar ou compilar e executar. Compilar e executar é F11. Beleza? Daí ele vai pedir para salvar o arquivo, esse arquivo aqui, tá? Porque o projeto pode ter vários arquivos, beleza? Posso ter vários arquivos, fontes, vários arquivos de programa no mesmo projeto. Essa tela aqui, né, onde a gente programou a função principal, ele vai pedir um nome, você vai dar um nome e salvar, daí ele vai executar e vai dar isso aqui. Então, isso aqui que é a aplicação do console, beleza? Que vai dar uma interface mais ou menos assim, para você entrar com dados e para ele sair com dados também. Então, a saída de dados dele, que é aquele cout, foi o hello world, beleza? E daí ele dá algumas estatísticas aqui de tempo de execução, beleza? Lembra que lá no final ele deu, era o return 0 e ele retornou com o valor 0. Daqui a um tempo, às vezes a gente vai querer saber onde o programa saiu, por onde o programa terminou. Então, em alguns lugares você pode dar return 0, em outros lugares pode dar return 1, e daí quando ele terminar você fica sabendo quanto ele retornou, e daí você já sabe por onde ele saiu. Beleza? De boa? Dúvidas não, né? A outra forma... bom, temos um segundo teste aqui. Bom, mais ou menos a mesma coisa, legal. Isso aqui era o da semana passada, de boa. Então aqui eu coloquei uma variável A, daí eu dei o CIN para o A, e daí só dei um cout imprimindo o A. De boa? O endline aqui é um fim de linha, ele pula uma linha, portanto. Né? Tipo aqui, ó, digite um valor, o valor digitado foi, ele pula uma linha. De boa? Eu ainda tô um pouco confuso sobre aquele SIN de 6. Desculpa, Jean, não ouvi. Eu tô confuso sobre o negócio que tem dentro do Intmin, velho. Ah, tá. Joia. Às vezes a gente pode passar parâmetros para as nossas funções. Aqui, ó, a gente poderia deixar vazio. Legal? Aquele que abriu. Por que ele abriu assim? Porque ele está falando assim, você pode passar parâmetros para essa função. Os parâmetros são chamados também de argumentos. Sabe as coisas que você entra do tipo... fala assim, digite, igual aqui, ó, digite um valor. Aí você digita 5. E daí aqui dentro do programa você usa o 5. Legal? Para fazer alguma conta, que eu só estou imprimindo, mas eu poderia usar para alguma coisa. Você poderia fazer isso no programa também. Tipo, seu programa chama X. Aí você coloca X 5. E daí ele entraria como um parâmetro para você, para vocês. Vocês vão fazer isso lá para o começo de setembro, tá bom? Daí esses parâmetros vocês vão chamar de argumentos. E daí vocês vão usar isso aqui, ó. Esses parâmetros aqui, ó, que é o contador de argumentos, argc, veja que ele é um inteiro, beleza? Então você pode passar 0 argumentos, 1 argumento, quantos argumentos você quiser.
E argv são os valores dos argumentos. Eles vão ser, esqueçam isso aqui por enquanto, eles vão ser vetores, eles vão ser strings. Tá, um vetor de strings. Enfim, isso aí vocês vão ver mais para frente. Tipo assim, uma lista dos argumentos, uma lista dos parâmetros. Você pode passar vários parâmetros, tá bom? Então, por enquanto, não... eu respondo só para não deixar sem resposta, né? Enfim, mas por enquanto a gente não vai usar esses argumentos. Inclusive, se você for digitar tudo, você pode digitar só com abre e fecha, sem o argc e o argv. Beleza? Porque por enquanto a gente não vai usá-los. Também, obrigado, professor. Nada. Bom. De boa, tá? Você lembra que nesse caso, como a gente escolheu fazer um projeto, ele próprio, o compilador, né? Ele próprio colocou aqui, tá? Para já permitir para a gente fazer isso. Mas por enquanto a gente não vai fazer, a gente não vai usar. Bom, segunda possibilidade. Não quero criar um projeto, eu vou fazer com um arquivo fonte já. Um programinha, só um arquivo. Então, segunda possibilidade. Vou lá em arquivo, coloco novo arquivo fonte. Beleza? As teclas de atalho eu não vou ficar falando toda hora, estão sempre aqui, vão estar no seu compilador também, tá? Aí ele vai criar um programa vazio, aqui estaria vazio, de boa. E daí você vai começar a digitar do começo. Aqui, por exemplo, eu já não coloquei o argc argv na main, de boa, e nem coloquei o return. Aí, coloquei lá o include do IOStream, que eu vou precisar sempre que eu for usar o senseout. Por hábito, eu sempre vou colocar o namespace standard, namespace padrão. E daí, aqui dentro da main, vocês viram que eu já não coloquei argc argv, eu coloco o meu programa. Esse meu programa também foi só um programa de dar sinal de vida. Então, coloquei também só um oi mundo, lá um cout. Aí depois a mesma coisa, coloco o F11 para compilar e executar. Ele vai pedir para dar um nome para o arquivo, né, para salvar, vai dar um save as. Você vai escolher um nome para ele. E quando ele executar, ele vai fazer a mesma coisa. Oi mundo. Quando você não dá return, ele assume 0. Beleza? Então, nesse caso, deu na mesma. E ele colocou o oi mundo. Ô, professor, qual que é o caso que a gente vai ter que usar o return, assim, mais obrigatoriamente? Por exemplo, assim, suponha que... tem um exercício que vocês já até podem usar. E tem um que já está até pedindo mais ou menos para isso. Por exemplo, você vai calcular, sei lá, a média de 2 valores. Beleza? Aí você lê um valor, lê outro. E divide por 2. Suponha que você fosse calcular a média de qualquer quantidade de valores. Aí você ia falar assim, quantos valores você quer calcular a média? Aí o cara digita 2. Daí você fala, digite o valor 1, digite o valor 2. Beleza? Está bem próximo de um programa que vocês podem fazer. Concordam? Né? A única diferença é que agora, nessa minha proposição, o programa vai perguntar quantos valores você quer, né, calcular a média. Suponha que o cara tenha digitado 0. E daí você ia fazer uma divisão por 0. Divisão por 0 dá um erro terrível, que é um erro de execução. Ele trava a execução. É um erro em tempo de execução. A gente chama de running time. Enfim. Aí, para não deixar o programa ir para esse erro, você podia testar. Se o número de elementos for 0, então imprima, sei lá, 0 elementos, return 1. Aí, quando você terminasse o programa, você ia saber que ele saiu por aquela saída, por aquela condição.
E daí, por exemplo, quando a gente vem em programas muito grandes, em submódulos, não adianta só você ficar avisando com CAUTs, por exemplo. Então é legal que os outros programas saibam como o programa terminou. Terminou tudo bem? Aí vai ser, por exemplo, 0 ou 1. Terminou com erro tal, vai ser tipo -1. Tá? Daí a gente vai começar a usar os returns assim, com outros números também. Normalmente 0 é quando ele sai normal, lá no final do programa, ele sai, que vai ser o caso dos nossos primeiros programas, daí return 0, tipo, saiu de boa, saiu da forma mais esperada. Ah, entendi, professor. Obrigado. Legal? Nada. Bom, outras dúvidas, quaisquer dúvidas, curiosidades? De vez em quando eu dou umas interrupções aqui para tomar água, tá? Não estranhe, não. Eu faço isso o tempo todo. Bom. Professor. Oi. Agora no início a gente só vai usar IOStream ou outras bibliotecas? Vou usar o Stream, sim, né? Que é o que a Angela está usando. Beleza? Daqui a um tempo eu vou ensinar vocês também a usar o stdio, que é a biblioteca standard, né, padrão de entrada e saída, que é do C. Essa IOStream é do C++. Tá? Por enquanto vamos usar essa para ficar igual à aula teórica, tá? Mas quem quiser usar, souber usar e quiser usar a stdio, também de boa. Bom, nossos exercícios para essa aula, então sempre o material, como eu falei para vocês, vou colocar lá no Canvas Arquivos. Então esses slides estão lá e os exercícios dessa semana estão aqui. Para a gente começar a acompanhar vocês, eu coloquei uma tarefa no Canvas, tá bom? Para vocês entregarem esses exercícios aqui, tá? Os exercícios dessa semana. Eu coloquei um prazo razoavelmente grande. Hoje é dia 10, dia 17, desculpa. Hoje é dia 11, no dia 18 a gente ainda tem aula, beleza? Nossa próxima aula. Então o prazo de entrega é dia 22, ou seja, eu coloquei para esse primeiro grupo de exercício um prazo bem grande, para no caso de vocês terem dúvidas, a gente poder tirar dúvidas na aula que vem, tá bom? Esses exercícios aqui, a gente vai ter exercícios que valem nota. Esses não valem, eu só vou querer saber para acompanhar, para ver se está todo mundo conseguindo fazer e tudo mais. E óbvio que quem tiver problema, fale aqui, de boa, né? Tirem as dúvidas. E vamos começar a fazer então. Então, vou propor que cada um... acho que todo mundo já baixou algum compilador, né? O Dev, quem não baixou, tem o link lá naquele conjunto de slides, né, que está no Canvas Arquivos. De boa. Vou ver o nome dele. Dev mais já tinha, né? Ó, tá chamando de ALP Lab 1 compilador C.pdf, tá? Aí tá lá nos arquivos do Canvas. E daí quem não tem, baixa. E VS Code pode ser também, pode ser qualquer um que você já tenha, de boa? Ou, enfim, esse aí. Vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Vão tirando dúvidas comigo. Hoje, excepcionalmente, um pouquinho mais para o final da aula, talvez eu faça um ou dois exercícios com vocês, tá bom? Professor, a respeito das nossas aulas, então ela vai ser só de quarta ou vai ser segunda, quarta e sexta? Só quarta-feira. Então, de novo, assim, vocês têm duas disciplinas de programação, né? A disciplina ALP, as aulas teóricas são
segunda e quinta, deixa eu ver. As aulas teóricas de vocês. Isso, segunda e quinta. Então, até o dia 17 de setembro, são com a Ângela, sempre com a Ângela. Segundas e quintas, sempre com a Ângela, nessa disciplina ALP. Beleza? Depois disso, vão passar a ser comigo, tá? Mas daí, chegando mais perto, a gente volta a conversar. Por enquanto, e daí as de laboratório vão ser sempre do mesmo jeito. Até o final do semestre, são 2 turmas, uma comigo e uma com a Ângela, tá? As teóricas, até o meio do semestre com a Ângela, depois comigo. De laboratório vai ser sempre assim, tá? Nesse horário, no primeiro horário das quartas, 2 turmas, uma com ela e uma comigo. Tá? Independente da matéria que vocês estiverem fazendo na teórica. Ah, beleza, então. Falou. Então, tempinho para vocês fazerem. Legal. Vamos começar lá, construir um programa que faz a leitura do número inteiro qualquer e imprime se ele é múltiplo de 5 ou não. Que função a gente poderia usar para verificar se ele é múltiplo de 5? Coloca aí no chat, ou quem responde? Quem se lembra disso? Vê se o resto é zero. Tenta dividir por 5. Se o resto for zero, ele é múltiplo de 5. Então, tempinho para vocês fazerem esses exercícios. Vou abrir o dev aqui também, mas daí, enfim, vão fazendo, enfim, colocando as dúvidas para mim.
Ô, joia. E vão seguindo com os outros lá. Tipo, duas notas, N1 e N2, os pesos P1 e P2. Lembrando que as notas podem ser float, né? Não precisam ser inteiras necessariamente, os pesos. E daí calcular a média e dizer se o aluno foi aprovado ou não. Uma pergunta para o Bruno, que postou aqui. Seu compilador, ele imprime certinho os acentos? Qual compilador você usa? Eu vi pelo jeito, você não coloca set locale, né? Qual compilador você usa? Ah, entendi. Legal. Sim, a maioria vai ter que colocar isso aí. Dar o set locale para português. Isso mesmo.
Tranquilo, Davi. Pode ir lá de boa. Valeu, obrigado eu. Boa sorte lá na prova. Todo mundo conseguindo fazer, todo mundo fez a 1. Dúvidas, postem aí, tá? Perguntem aí, de boa. Na hora de fazer a terceira, sei que a professora Ângela já falou, mas não custa lembrar que as expressões lógicas, né, do tipo um menor que o outro, um maior que o outro, tal, elas são binárias, tá? E daí, então não dá para fazer x menor que y menor que z. Então, para ter controle, você usa sempre expressões binárias e os conectivos, do tipo AND e OR, e ou. Então, você vai testar. Esse é, sei lá, igual a esse e o outro é igual ao terceiro. Tipo assim, sempre fazendo a comparação, as comparações 2 a 2, tipo maior, igual, menor, igual, etc. E compondo com os conectivos e ou não. Ou seja, expressões binárias, aquelas que têm dois argumentos, né? Que eu comparo duas grandezas, tipo duas variáveis.
questão que merece algum comentário também. E daí a gente pode fazer junto daqui, sei lá, entre 5 e 10 minutos é a quarta, né? Então, daí, se vocês estiverem fazendo, ou quando vocês terminarem, derem uma olhada na 4, daí a gente faz junto daqui um pouquinho. Ô, professor, na 2, qual seria esse peso que ele fala? Os pesos seriam P1 e P2. Então, você vai ler 4 números. As 2 notas, que são N1 e N2, e os pesos, P1 e P2. Tipo assim, a primeira prova tem peso 4, a segunda tem peso 6. E o cara tirou, sei lá, 4,5 numa e 5,5 na outra. Daí você vai ver se ele foi aprovado ou não. Ah, entendi. Beleza. Professor, mas aí o peso a pessoa vai digitar na hora? Desculpa, A pessoa que vai digitar na hora o peso já vai estar programado. vai digitar. Vai digitar tanto as 2 notas quanto os 2 pesos. Vocês sabem que com o IOStream, além da gente poder digitar, tipo, dar 100 para o primeiro número, depois para o segundo, vocês sabem que a gente pode fazer, tipo, várias entradas na mesma linha. Tipo assim, né? Enfim.
Tem algumas coisas que eu acho que vocês já viram, né? Mas às vezes eu vou falando, porque de repente, enfim, talvez alguém. E daí você, na hora de entrar, você pode entrar com os vários números separados por espaço ou por enter. O mais usual é separar por espaço. Legal, acho que da maioria, sim. Legal, Carlos. Você já está fazendo uma outra matéria comigo, não tá? Temas operacionais? Isso, eu lembro mesmo. Legal. Você vem de outra universidade, alguma coisa assim? De outro curso? Legal. Porque outra matéria sua lá é segundo, quarto semestre, né? Ah, entendi. 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 Legal, o Bruno e o Carlos. Legal. Que eu falo assim, às vezes eu coloco essas coisas, né? Do tipo do CEIN lá, porque, enfim, né, vocês têm que me desculpar, mas assim, tipo, eu não tenho como saber exatamente cada detalhe do que a Ângela passa para vocês, né? Então, às vezes eu passo, então às vezes pode ser só uma recordação mesmo, né? Só para garantir, enfim, que todo mundo tenha visto. Às vezes você já viu, mas deixou passar batido na aula teórica, daí eu coloco assim, dá para fazer 100 de duas, né? Enfim. Daí às vezes eu vou pondo meio como curiosidade assim. Daí se vocês já viram, de boa, né? Vai como recordação, né? Como reforço da aula teórica, né? Bom, vamos, vou, vou fazer o seguinte, eu não vou fazer aquele exercício que eu falei com vocês hoje, né? Eu vou dar mais tempo para vocês fazerem. Eu vou comentar um pouquinho do quarto que... Cadê? Peraí. Aqui. Do quarto exercício, que é aquele da tabela ASCII. Tá, aí eu coloquei essa tabelinha lá no Canvas Arquivos também, só para lembrar vocês. Eu vou falar disso aqui só porque é uma coisa importante que a gente vai retomar, que na época vocês veem que a tabela ASCII original, que é essa aqui, tem só 128 números, 128 caracteres para os 128 primeiros números, de 0 a 127, beleza? Daí, por quê? Porque, enfim, hoje a gente não vai conseguir detalhar, mas assim, basicamente é porque com 7 bits dá para representar 2 elevado a 7 coisas diferentes, números, ou seja, 2 elevado a 7 dá 128. E na época, eles usavam o byte, acho que vocês sabem, tem 8 bits, né? Cada bit é um 0 ou 1. Então, na época, quando eles faziam as transmissões, dava muito erro, então um dos bits era usado para controle de erros
beleza? Chamado de bit de paridade. E eles usavam só os outros 7 bits para transmitirem os dados. Por isso que a tabela ASCII original tem só até 127, de 0 a 127, só 128 caracteres. Legal? Para poder ser transmitido com 7 bits, beleza? O 8º bit de paridade. E aí eles fizeram os 128 caracteres que eles podiam ser transmitidos. Os primeiros aqui, até o 31, não imprimíveis. Então, se você mandar, entre aspas, né, imprimir, né, tipo o cout, o 8, ele vai dar um backspace, tipo, vai voltar uma casa para trás, né, um caractere para trás. Se você for mandar imprimir o 7, ele vai, tipo, tocar tem, tipo assim, né, o bell dele lá, o sininho dele lá, digamos assim. Beleza? Os caracteres imprimíveis estão a partir do 32 e divididos assim, né? Vocês veem que tem pontuação, tipo os numerais a partir do 48, as letras maiúsculas a partir do 65 e as letras minúsculas a partir do 97. Beleza? Então, cada letra, que é esse campo char aqui, o campo caractere, tem um número associado. Aqui tem a primeira coluna em base 10, decimal, tá? Que é o que a gente vai usar. Então, dá para a gente converter de um para o outro. Legal? A gente se lembra que para converter, por exemplo, se eu tiver um caractere, tiver declarado um caractere, tipo int C, tiver lido, tá? Então, vou colocar aqui, é um ponto e vírgula. Peraí. Começando de novo, vai. Char C. Daí char é caractere, suponha que eu tenha lido. Aí, tipo, int código. Por exemplo, suponha que eu tenha lido o caractere e queira ver qual que é o código dele. Eu podia colocar assim, código recebe o caractere. Beleza? Então, esse comando aqui, ó, o int, que está entre parênteses, é chamado de cast. Então, sempre que a gente quiser converter de um tipo para outro, por exemplo, o código é um inteiro, o caractere, o C é um char, é um caractere. Eu quero pegar o valor do caractere e transformar para inteiro. Então, o que eu faço? Eu faço esse cast aí, que está aí no chat, beleza? Que é o int entre parênteses. Então, pego o caractere C, que eu já li. Suponho que eu tenha lido o caractere A maiúsculo. Quando eu for converter para inteiro, que são esses parênteses aí, o compilador vai olhar lá na tabela ASCII e vai falar, olha, o A maiúsculo, qual é o inteiro equivalente a ele? Ah, é o 65. Daí o código vai ficar valendo 65. O code, tá? A variável code. Então, para vocês fazerem o 4. Beleza? Bom, hoje a gente teve, sei lá, era para a gente ter 4 exercícios, mas daí a Angela falou que alguns alunos, pelo menos, já tinham feito esses 4 também, e daí ela colocou mais para o pessoal que já tinha feito não ficar sem fazer. Então, hoje a gente sem fazer nada. Então, a gente está com vários exercícios, muitos exercícios. Além disso, a gente ainda ficou com uma demora para todo mundo achar a sala. Agora é sempre nesse link que vocês entraram agora. Qualquer dúvida, entra lá no Canvas, no calendário, tá? E entra aí. Enfim, ainda teve minha apresentação, tudo mais. Na semana que vem, a gente vai, além dos exercícios da semana que vem, a gente tira dúvidas desses, tá bom? Tá? E eu preciso fazer chamada também, antes do final da aula, tá? Então,
Vai lá, Arthur. Pode sair já, eu já sei que você tá aí, já vou fazer chamada agora, mas pode sair de boa. Ah, começou a partir de 18, né? Legal. Falou. Bom. Vou ver quem tá logado aqui. Bom, o Arthur acabou de falar. O Breno. Ah, normalmente eu vou fazer assim, ó. Quem tá logado tá presente. Beleza? Daí eu vou anotando aqui, tá? Só quando a gente, enfim, tá? Então, de boa. Bruno Amorim, ok. Bruno Melar, ok. Carlos Pires. Carlos Camacho. César. O Davi falou já. Felipe tá aí? Felipe Tayar. Gabriel, ok. Jean. Gustavo. João Vitor. Cadê? João Vitor Gomide. João Vitor Vidal tá aí? Kevin, ok. Murilo tá aí? Murilo. Trick, Pedro. Vitor. Veder ou Weder? Bom dia, é o Éder. Weder, valeu. Vinícius Borim tá aí? Então, de novo. Felipe Tayar, João Vitor Vidal, Murilo e Vinícius Borim. Alguém tá presente? Bom, eu sei que eles não estão logados, mas preciso cumprir tabela, né? Vai que eles poderiam estar assistindo aula com alguém, enfim. De boa. Estão confirmando aqui. Ok. Chamada feita. Então, isso por hoje, pessoal. Hoje, por um monte de fatores, né? Deu tempo de fazer menos exercícios no período da aula. Vou sugerir para vocês fazerem, a gente tirar dúvidas na semana que vem, beleza? E obrigado pela presença de todo mundo. Boa semana, até semana que vem. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Valeu. Falou. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, valeu.